Boa noite, amados e queridos irmãos e irmãs. É maravilhoso retornarmos à casa do Senhor e desejarmos aos irmãos que a paz do Senhor reine sobre os seus corações, as suas casas e sobre as nossas vidas de um modo geral. Eu te convido a abrir a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Em algumas traduções, vivei do que lhe sobrar. Queridos, esse é um texto maravilhoso, né? Mais um texto da palavra de Deus, mais uma porção da palavra de Deus que tem feito assim muito bem quando a gente lê a palavra do Senhor, como toda a palavra de Deus, mas existem alguns textos e algumas passagens que marcam mais a nossa vida, principalmente dependendo do dia que você lê e de como você está naquele momento, e isso é interessante. Mas, em meio a tantos desafios que a gente tem enfrentado atualmente, nós temos o desafio de pregar a palavra de Deus. Também é um desafio. Nós vimos hoje a irmã Glória nos mostrando, nos explicando como a situação de perseguição, né, da igreja, da pregação do evangelho, como isso tem acontecido, e os países que têm perseguido aqueles irmãos que largam tudo para pregar o evangelho, para pregar, dar a boa notícia, dar a nova notícia. E é preciso que nós entendamos que, mesmo sendo santos, no sentido de separado por Deus, existem momentos em que nós vivemos grandes farturas, mas existem momentos também que nós vivemos uma escassez, nós passamos por dificuldades, nós vivemos tempos abundantes, mas também vivemos tempos de necessidade. Existem pessoas, nós temos acompanhado o noticiário, que estão na fila de açougue para pegar pedaço de osso para fazer uma comida e dar para os seus filhos. E isso é uma realidade que tem chegado até nós. E ainda assim,
apesar de todos esses problemas, o evangelho precisa ser pregado. E é interessante que pregar o evangelho é você atender a necessidade daquela pessoa. Pregar o evangelho não é simplesmente passar por uma pessoa, falar para ela de Jesus, falar que Jesus opera milagres, falar que Jesus torna a sua vida diferente e aquela pessoa continua com fome. E aquela pessoa continua necessitada. Isso não é evangelho. Mas, voltando para o que nós nos dispusemos hoje, é preciso a gente entender que nós vivemos esse tempo, um momento em que algumas pessoas até conseguem lá separar do seu salário um dinheiro para uma necessidade, para uma emergência. E isso é interessante, quando alguns de nós conseguimos separar isso. Esse dinheiro aqui eu não vou mexer porque é para uma emergência. Esse dinheiro aqui, esse pedacinho aqui eu não vou. E isso é muito interessante. Mas existem pessoas que não têm como fazer isso. E você ainda pode recorrer aí ao seu Visa, ao seu Mastercard, que ele vai te salvar aí durante 30 dias. Depois o negócio também vem apertando com força. São os juros, né, que a gente vai pagando em cima daquilo que a gente gasta. Mas, nesse sentido, então, queridos, nós precisamos administrar as nossas finanças. Nós precisamos administrar os nossos problemas. Semana passada nós vimos que nós precisamos descansar no Senhor. Hoje de manhã nós vimos que nós temos um remédio para a culpa. Remédio para a culpa é se chegar ao Senhor e entender que Ele tem o melhor para nós. Mas, Everton, e para a necessidade, o que eu faço? Nesse momento que as coisas estão tão difíceis, né, Júlio? Nós temos visto pessoas necessitadas de um auxílio, mas também necessitadas do carinho e do afago do Espírito Santo nas suas vidas. Essas pessoas estão... E é interessante, irmãos, que essas pessoas olham para nós como se nós fôssemos a esperança delas. Eu tenho um colega que eu dou carona a ele da faculdade para cá, e ele fica em alguma dessas baias aí que eu não vou lembrar qual é. E ele fala para mim assim: cara, mas você vê a vida muito simples. Eu falei: cara, mas a vida é simples. A gente procura sempre com o nosso querer resolver algum problema, a gente acaba que bagunçando mais o negócio, mas a vida é simples. E conversando com ele, eu fui descobrindo, conversando com aquele garoto, um garoto novo, se eu não me engano, ele deve ter uns 20 anos, 19 ou 20 anos. Eu sou o mais velho da minha sala, desculpa, eu sou o pai de todos ali, né? E é interessante que em um determinado momento nós paramos, porque um professor faltou entre uma aula e outra, e até então eu não conhecia ninguém. E quando eu não conheço ninguém, é o melhor lugar para fazer amizade, onde eu não conheço ninguém. E aí eu entrei numa sala, todo mundo entrou. Aí eu falei: opa, tem alguma coisa aí diferente. Aí eu falei: seu nome? Aí foi falando nome. E eu sou muito difícil de guardar nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Aí daqui a pouco foram chegando outras pessoas. Aí depois: tá, é aula de quê que está tendo aqui? Eu falei: não é aula não, gente. Eu só estou conversando com o pessoal porque é o único momento que a gente tinha para a gente parar e conversar e entender o outro. E aquela garotada que estava ali, gente, eles têm uma necessidade tremenda de ouvir da palavra de Deus, de ouvir de evangelho. Vocês não têm noção. Há uns 15 dias atrás, nós perdemos um colega, eu não o conhecia, mas a irmã dele trabalhava com a minha esposa, lá na UERJ. Ele pulou do 11º andar, no meu andar, eu nem fiquei sabendo. As coisas estão acontecendo em um tempo em que nós não podemos e nós não temos parado para nos preocupar com o que acontece com o outro. E eu fui saber depois, Renata me falou, depois de um tempo. E quando nós nos voltamos para o texto que nós acabamos de ler,
nós vemos que existia alguém que tinha uma necessidade. Alguém que precisava ser ouvido, alguém que precisava de atenção. Quantos de nós não precisamos de atenção? Quantos de nós não precisamos ser ouvidos? Quantos de nós não temos problemas existenciais que, às vezes, o nosso irmão que senta do lado da gente todo domingo não conhece? Mas nós precisamos administrar os nossos problemas. Isso é o que a sociedade diz. Nós precisamos pagar as nossas dívidas. Senão, chega no final do mês, a gente está lá no Serasa, no SPC. Nós precisamos dar conta daquelas coisas que a sociedade coloca para nós como prioridade. E eu tenho falado isso desde o domingo passado. Mas o texto sagrado que nós acabamos de ler, ele expressa exatamente o que nós acabamos de falar. É preciso entender que, segundo a lei dessa época, era perfeitamente aceitável que os filhos fossem utilizados como pagamento de dívida. Então, se o chefe da família vem a falecer, a sua viúva tinha como pagar o que ele devia. Era só pegar os seus filhos e dar como pagamento daquela dívida. E isso era totalmente aceitável naquele meio empresarial daquela época, né? aquele meio jurídico daquela época, eles aceitavam isso. E segundo a lei da época, as viúvas em Israel não tinham direito à herança, ou seja, elas estavam vulneráveis à pobreza. Em alguns outros reinos elas até tinham, mas nesse especificamente não. E nesse contexto, se a viúva fosse ao rei pedir pela liberdade dos filhos, o rei citaria a lei, o Código de Hammurabi, que vigia na época. E talvez ele nem tivesse interesse em atender aquela viúva. Afinal, quem era ela? E essa mulher então toma uma decisão importante. Ela vai a alguém maior do que o rei. Ela procura então alguém maior do que aquele que a conduzia. Ela procura um homem de Deus. E usa o testemunho do seu marido para pedir a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu sustento. E se nós olharmos logo no início do capítulo 4, nós vamos ver o versículo 1 dizendo que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Era então uma mulher casada, que o marido era um servo e ele tinha então um compromisso, ele tinha uma fidelidade, ele caminhava junto, ele tinha lealdade, tinha respeito. E ela comunica então que ele morreu. E nesse mesmo momento ela fala: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E eu não quero dizer para você que quem teme ao Senhor não vai passar necessidade. Esse não é o motivo da minha fala, não é o motivo da mensagem. Mas reparem que quando ela fala que ele temia o Senhor, nós vemos intrinsecamente nesse texto que existia ali honra, existia fidelidade, existia então ali uma invocação de um milagre, porque alguém temia o Senhor, alguém temia o dono de tudo. E esse alguém passava por um momento de necessidade. E ela só poderia ir a quem era dono de tudo. Ela não precisava procurar um rei.
ela precisava procurar o Rei dos Reis. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, quando nós devemos esperar pela intervenção de Deus nas nossas vidas, no nosso problema? Eu preciso de um milagre, Everton, mas o que eu devo fazer? A quem eu devo procurar? Se esses questionamentos estão surgindo na sua cabeça, nós vamos ver como que essa viúva resolveu o problema dela. Porque são questionamentos normais de pessoas que temem ao Senhor, que é o dono de tudo. E quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, nós vemos que Deus supre todas as nossas necessidades. Eu gostaria de comentar com vocês sobre o seguinte tema: onde começa o milagre? Porque às vezes nós estamos ansiosos por milagres nas nossas vidas. Nós pedimos oração na igreja, sabe? Nós viemos na reunião de oração, ou nós viemos no domingo de manhã e entregamos o nosso pedido de oração. Mas parece que quando a gente sai, quando a gente vai embora, a gente esquece do que a gente está precisando. E a gente assim, não, já entreguei o meu pedido lá na igreja, agora os irmãos vão orar. Antigamente o nome disso era crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Tinha muita gente antigamente que falava assim, era amigo da igreja, né? Principalmente em municípios mais do interior, da onde eu e o Júlio viemos. Era assim, olha, eu não sou crente não, mas você ora por mim, tá? Você ora por mim. Não, tá bom, irmão, a gente ora. E então assim, quando nós olhamos para o que nós acabamos de ler e para o que nós conseguimos chegar até agora juntos, entender que se existe uma necessidade, o dono de tudo resolve a minha necessidade. Quantos de nós, se eu fosse deixar alguém falar aqui na frente, não chegaria aqui e contaria uma bênção que o Senhor derramou na sua vida? E talvez seria até difícil você escolher uma. Mas o que eu quero pensar com você é: aonde começa o milagre? Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, se você precisa de um milagre, o versículo 1 vai dar essa resposta para a gente. O versículo 1 vai dizer assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, o milagre, ele começa na sua relação com Deus. Vejam que ela fala de algo que ela conhecia. O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Não há como nós temermos ao Senhor se nós não temos relacionamento pessoal com Ele. Não há como nós descansarmos no Senhor se nós não tivermos um relacionamento pessoal com Ele. Não há como nós acharmos remédio em Cristo Jesus se nós não tivermos um relacionamento pessoal com Ele. Reparem que quando a necessidade alcança a casa dessa mulher, ela procura então o homem de Deus e diz que ele precisava resolver o problema dela, pois o seu marido era um homem fiel e justo ao Senhor. E então nós conseguimos entender que um homem fiel e justo ao Senhor também passa por intempéries. Famílias fiéis e justas ao Senhor também estão à disposição
de algumas intempéries que alcançam todos os CPFs que aqui estão. Esse homem deverá ser um homem, um servo muito dedicado à sua casa, pois a relação dele com Deus e a sua família eram tão boas que a sua esposa, quando existe então a necessidade, ela olha e diz assim, o meu marido temia o Senhor. O meu marido não era qualquer pessoa, ele tinha uma relação com o Deus que vocês servem, porque essa mulher, ela então servia o Senhor, porque o seu marido servia. Ela via o agir de Deus na sua vida através do seu marido. Agora não, agora nós vemos a mão de Deus agindo nas nossas vidas, independente de sermos homens ou mulheres. Mas naquele momento, o homem que tinha lá os seus, e faziam os seus rituais e prestava o seu culto. E então ela vai até o homem de Deus e entrega a ele o seu problema, e entrega a ele a sua queixa. E ele era a pessoa mais próxima de Deus que ela conhecia. E talvez, meu irmão e minha irmã, você seja a pessoa mais próxima de Deus que o teu vizinho conheça. Você seja a pessoa mais próxima de Deus que o teu amigo do trabalho conheça. Enquanto uns confiam nos seus braços, nas suas forças, no seu poder de resolução, aquela viúva sabia em quem ela podia confiar. Ela sabia que existia um Deus. E outra coisa que nós aprendemos também com essa mulher, uma outra lição, ainda dentro do nosso relacionamento com Deus. Não conte seu problema para qualquer pessoa. Isso nós conseguimos enxergar de longe. Não conte seu problema para qualquer pessoa. Ela não contou o problema dela para a vizinha. Ela não contou o problema dela para a amiga dela. Ela contou o problema dela para o homem de Deus. Ela pôde olhar para alguém e entender que ali ela poderia deixar os seus problemas. Ela poderia falar com ele, porque ela tinha certeza de que ele teria uma palavra de refrigério. Ele mostraria um lugar de descanso. Ele a levaria no remédio. E foi assim que Eliseu fez. Mas em segundo lugar, no texto que nós acabamos de ler, o milagre também começa no meu relacionamento dentro e fora da minha casa. E aí eu já não estou falando de relacionamento com Deus, eu estou falando de relacionamento pessoal. Quantos de nós temos afastado pessoas do Evangelho por sermos pessoas ignorantes? E eu não estou falando de você, não, estou falando de mim. Estou falando de mim. Às vezes a gente está numa situação e o nosso nível de estresse lá em cima, e aí quando você menos percebe, você acabou de perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus para uma pessoa que precisava. E aí no versículo 3 e 4 nós vamos ver: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta, e sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Essa mulher, além de entender que ela necessitava, além de entender, olha a sabedoria dessa mulher, ela sabia que o seu marido temia aquele que resolve todos os seus problemas. Então ela foi até ele.
Em segundo lugar, ela entendeu que o seu marido era um homem que tinha um relacionamento com todas aquelas pessoas que cercavam a sua casa. E, obviamente, ela também. E olha o que acontece. Será que se ela fosse uma pessoa intransigente, antipática, o vizinho nem ia entender? Meu irmão, minha irmã, eu sou nascido no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo também, desde que nasci, né? Não falo em nada diferente. Faço só um curso de inglês, um negócio de francês, mas não falo mais nada. Meu irmão, imagina, a gente que é capixaba, se você... E assim, eu sou muito assim, ainda mais hoje. Esses dias, eu tô em casa e estou ouvindo lá uma palminha. Pac, 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 pac. E eu, como um bom capixaba, eu gosto do negócio combinado. Everton, estou indo aí na tua casa. Beleza. O que a gente faz? Vamos preparar um café. Eu não bebo café, não sei o que, tem um suco. Everton, estou indo aí na tua casa. Tá bom. Eu estou ouvindo batendo palma. Eu falei assim, Renato, você está esperando alguém? Não. Meu irmão, vai ficar batendo palma. E isso é uma com todos os meios que nós temos de comunicação, é inadmissível. Ou então a pessoa chegar lá e gritar, Everton, Renata, aí eu vou ter que entender, porque está me chamando pelo nome, eu sei que pelo menos a pessoa me conhece, ou pelo menos ela soube na rua quem eu era. E assim, é interessante que lá os nossos vizinhos lá, eles são bem acolhedores, né? E eles, sim, pastor, eu sei que o senhor vai viajar. Se o senhor viajar, o senhor pode ficar tranquilo que a gente cuida da sua casa. Tem um irmãozinho da Igreja Batista que mora do meu lado, que ele pegou uma câmera, colocou um pedaço de ferro assim na câmera, para poder vigiar o meu portão, para ver que se alguém ia entrar na minha casa que eu não conhecia e tal. Nós, graças a Deus, somos muito abençoados com os nossos vizinhos. Mas, meu irmão, olha só o que essa mulher tinha de relacionamento com os seus vizinhos. Ela não pegou uma vasilha, não, ela pegou várias vasilhas. Não foi só uma casa que emprestou, foram várias outras casas. E às vezes a gente chega em casa, meu irmão e minha irmã, o vizinho está do lado de fora, a gente não consegue dar um bom dia para ele, a gente não consegue dar uma boa tarde, uma boa noite. Tem uns irmãozinhos da igreja Rio Bonito, a casa pastoral é distante da igreja, né? E assim, meu pai sempre foi muito comunicativo, minha mãe já bem mais fechada, né? E meu pai chegava, fazia festa com os adolescentes da Igreja Batista, que a casa era exatamente em frente à igreja. E aí, assim, eu tenho amigos até hoje da Igreja Batista do Rio do Ouro, mas lá de Rio Bonito. E assim, a Ruth, é uma irmãzinha que é da igreja, esses dias eu encontrei ela e ela falou assim, Everton, eu tenho muita saudade do seu pai. Eu falei, é mesmo, tia Ruth? Aí ela porque seu pai ia lá, conversava com a gente, gostava do pastor Sirlei. Ninguém... Eu acho que aquele pessoal que mora ali não é pastor, não. Porque não dá um bom dia para a gente. Não dá uma boa noite. E, gente, eu chegava da igreja. E eu ficava com aqueles adolescentes, aqueles jovens, na época, todo mundo junto. Cidade do interior, você tem mais... sem essa liberdade. A gente ficava até 3 horas da manhã na calçada de casa, na calçada da minha casa. Assim, não passava um ônibus. A gente ficava ali brincando, conversando, batendo papo. Graças a Deus eu tenho amigos ali que até hoje eu mantenho contato. E assim também, se eu passar por uma necessidade, eu sei que
eles estarão prontos a me ajudar. Mas nós precisamos entender, queridos, que os nossos vizinhos não são os nossos inimigos. E nós precisamos ter um relacionamento com eles também. Ter relacionamento com o nosso colega de trabalho. Reparem que a ordem é: vai e pede emprestado vasilha aos teus vizinhos, e não poucas. E o que vemos aqui é que o cristão, além de ter um bom relacionamento com Deus, é preciso que ele também tenha um bom relacionamento com aqueles que os cercam. É necessário que ele tenha também um bom relacionamento com o seu próximo. Porque reparem que essa mulher, ela foi atendida. Mas vocês viram que, ao longo do texto que nós lemos, ela foi atendida devido a algumas coisas. Primeiro, ela tinha que ter um conhecimento de relacionamento com Deus. E ela tinha, porque ela sabia que o marido dela tinha relacionamento com Deus. Em segundo lugar, ela precisava ter um relacionamento fora do seu arraial, fora da sua casa. E ela também tinha, porque senão ninguém prestava nada a ela. Quantos de nós não fomos abençoados por quem nós menos esperávamos? E isso, assim, eu venho de família de pastor, então são coisas assim, se eu contar para vocês, não sei, é mentira. E antigamente, assim, até ano passado, eu estava protegido, porque eu tinha minha mãe, mas agora eu perdi minha mãe, agora eu nem falo mais, porque o pessoal vai falar assim, não, isso daí não aconteceu não. Nós precisamos, irmãos, entender que para recebermos o milagre, nós precisamos ter um relacionamento com Deus e nós precisamos ter também um relacionamento com os nossos amigos, com o nosso próximo. Relações maduras. Precisamos entender que Deus irá usar quem Ele quer e quando Ele quiser para nos abençoar. Mas em terceiro lugar, o milagre também começa quando você testemunha do milagre. Everton, mas como que eu vou testemunhar de alguma coisa que eu nem sei se vai acontecer? Meu irmão, eu sou eu conto muita vitória antes do tempo, assim, mas é porque eu confio muito nas coisas que Deus tem separado para a minha vida, sabe? Então, assim, eu já me imagino, assim, resolvido o meu problema. Só para a gente entender, a gente vai ler o versículo 6 e 7, diz assim, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei com o restante. É importante nós atentarmos que esse finalzinho é um fechamento de toda a necessidade daquela mulher. Reparem que ele diz, vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Vocês não vão ter mais necessidade. Vocês entendem que ele está dizendo isso? Vivei do resto. Vocês não vão ter mais necessidade. Nós precisamos, meus irmãos, testemunhar dos milagres de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes acontece de pessoas entrarem nos nossos arraiais, nas nossas igrejas, as pessoas são abençoadas e do nada elas somem. E tem muita gente que fica preocupado com isso. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu não vou ajudar mais, porque fulano veio aqui na igreja só porque precisava. Meus irmãos, as pessoas vão nos procurar porque elas precisam.
Elas precisam de uma palavra de alento, elas precisam de uma palavra de renovo, elas precisam ser atendidas nas suas necessidades. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, eu sinto muito te informar isso. Talvez você tenha sido criado de uma outra forma, mas o nosso próximo é o nosso próximo. Ele não está dizendo se é homem, se é mulher, se é alguém que é um homossexual. Essas pessoas são os nossos próximos. Meu irmão, minha irmã, no momento que eu mais precisei, e eu sei que está sendo gravado, eu vou tentar não falar o nome, mas não vai ter como. No momento que eu mais precisei, eu estava trabalhando demais, e meu irmão também, e eu sou uma pessoa que eu consigo fazer muitas coisas, mas se tem uma coisa que eu não consigo, é o hospital. Se você falar assim, Everton, você vai ter que passar a noite no hospital. Meu irmão, minha irmã, minha pressão sobe. É acompanhante, não é acompanhante. Minha pressão sobe, a mão começa a suar, e minha mãe ficou internada. E eu que resolvia, assim, essa questão administrativa de internação, essas coisas, eu resolvo exame, operação, não tendo que ficar no hospital, assim, 6 horas, 4 horas, eu estou tranquilo. E a pessoa que mais me abençoou foi a minha prima. E a minha prima é homossexual. Mas vocês não têm noção da gratidão que eu tenho a ela. Primeiramente a Deus, logicamente, de ter colocado ela à disposição da gente para ajudar. E, meus irmãos, eu tenho uma gratidão enorme por ela. Foi o momento que eu mais precisei. E existem coisas que a gente faz e a gente esquece. E um dia eu fui agradecer ela e ela falou assim, o que eu fiz pela tia Dalva eu faria pela minha mãe. Mas o que você fez por mim, muitos dos nossos parentes não fizeram. Quando ela decidiu falar e comunicar que essa opção dela, muitos dos nossos parentes, todos evangélicos, tá? Viraram as costas para ela. Eu falei, não, eu estou aqui porque você precisar. Eu não concordo com a sua opção, mas isso não vai me afastar de você. O meu amor por você vai continuar o mesmo e eu estou aqui para o que você precisar. E nós temos assim uma relação muito boa, sempre tivemos, mas o que eu quero dizer com isso é que o nosso próximo pode ser qualquer pessoa. O nosso próximo pode ser um cadeirante que você vai ter que guiar ele e ainda assim ele vai te abençoar. Inclusive tem um filme, eu não lembro assim, eu só vejo as propagandas. Tem um filme são 2 amigos que um fica paraplégico e o outro vive a vida ali ajudando ele lá nas andanças dele. Meu irmão e minha irmã, a promessa do Senhor para aqueles que Ele deu a vida eterna é que os milagres também são eternos. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu preciso do milagre de Deus. Eu necessito desse milagre. Se nós cumprirmos os seus preceitos, se nós andarmos em retidão, reparem que Eliseu diz à mulher, agora paga o que você deve e viva do restante. Seja fiel ao Senhor e deixe que Ele te abençoe. E eu não estou falando de ser dizimista, não. Eu estou falando de ser fiel. Ser dizimista é um propósito que você coloca no seu coração de pessoa fiel, logicamente.
Mas eu estou falando mais do que isso. Seja fiel ao Senhor. Viva as suas bênçãos. Viva o que Ele tem separado para você. Mas se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver um relacionamento com as pessoas que Deus coloca no seu caminho, e se você não propagar o milagre de Deus na sua vida, se você não testemunhar o milagre de Deus na sua vida, talvez você não consiga receber tudo aquilo que o Senhor tem separado para mim e para você. Eu não sei o que você tem na sua casa hoje. Se você tem vasilhas, se você tem sonhos, se o seu milagre é o teu filho ou a tua filha, se na tua casa tem problema financeiro, mas eu garanto a você que na sua casa sempre vai ter um pouquinho de azeite. E é esse pouquinho de azeite que é necessário para o milagre acontecer, como nós acabamos de ver aqui. Tenha um bom relacionamento com Deus. Tenha um bom relacionamento com as pessoas que Deus coloca na tua vida. E testemunhe do milagre, pois ele vai acontecer. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. E que nós possamos testemunhar o milagre dele, não só na nossa vida, na minha e na sua vida, mas também aqui, na casa do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Depois o Felipe vai preparar uma música ali para a gente cantar. Vamos orar então? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos sido alvos do Teu milagre. Às vezes, Senhor, nós olhamos para dentro de nós e vemos que existe tão pouco de Ti dentro de nós, e ainda assim o Senhor nos enche com o Teu Santo Espírito, ainda assim o Senhor renova as nossas forças, ainda assim o Senhor restaura a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, ainda assim o Senhor olha por nós com o Teu olhar de misericórdia, de graça. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça alcançou-nos, Senhor. A Tua graça, Senhor, é motivo de nós sermos homens e mulheres felizes, de entregarmos a nossa vida a Ti, de entregarmos, Senhor, a nossa vida ao Teu trabalho, Senhor. Cuida de nós, cuida da nossa família, dos nossos filhos, das nossas filhas, Senhor. Cuida dos nossos casamentos, cuida da nossa relação dentro do nosso trabalho, Senhor. Cuida da nossa relação, Senhor, enquanto pai, enquanto filho e filha, enquanto marido, enquanto esposa. Ah, Senhor, cuida de nós, Senhor. E se existe um milagre, Senhor, para o Senhor fazer dentro das nossas vidas, dentro da Tua igreja, faça, Senhor, porque nós estamos necessitados do Teu milagre. Nós estamos, Senhor, necessitados, Senhor, de receber o Teu refrigério. Nós estamos necessitados, Pai, de receber o Teu descanso. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o Teu bálsamo e restaure as nossas vidas e faça o milagre que nós precisamos. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um.
irmã, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar e logo assim nós vamos dispensar os irmãos com a bênção do Senhor. Querido Deus, muito obrigado porque os nossos corações se enchem de alegria de estar na tua casa. Obrigado porque o Senhor tem sido a fonte do nosso milagre. E nós pedimos, Senhor, que continue fazendo das nossas vidas celeiros dos seus milagres. Muito obrigado, Pai, e meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre nós, todos nós, irmãos amados, não só hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.